A temperatura da água da abraçagem está em torno de 66 graus. Assim que chegar por volta dos 70, 71, nós vamos arriar o malte e ver a temperatura que vai ficar de equilíbrio. Deve ficar em torno dos 66 graus, no qual nós vamos deixar o malte em infusão, o malte moído em infusão, por aproximadamente 60, 70 minutos, ou até a conversão total do amido em açúcar, que nós vamos comprovar através do teste do iodo. A água da abraçagem já chegou a 71 graus aproximadamente. Nós vamos desligar e arriar o malte aos pouquinhos, mexendo para não empelotar, e ver se ela vai equilibrar nos 66 graus. O malte foi arriado na panela de abraçagem. Ficou com a consistência pastosa. Tem que mexer um pouquinho, né, quando for colocar o malte moído para não empelotar. Você pode notar que a temperatura estava 70, em torno de 71, 72, e agora já se estabilizou em torno de 66. E ela vai ficar assim por um período de aproximadamente uns 60 minutos, com a panela tampada. Se a temperatura cair, a gente liga o fogo baixo, né, e sempre mexendo até estabilizar a temperatura em 66 novamente. Chega em 66, desliga, tampa a panela até completar o final da abraçagem. Eu vou fazer esse primeiro teste do iodo só para vocês verem como fica a cor quando o amido ainda não foi totalmente convertido em açúcar. Vamos colocar um pouquinho do mosto. Pegar um pouquinho de iodo. Aí. O iodo reage com o amido e fica essa cor escura. Quando tiver completamente ocorrida a conversão do amido em açúcar, vai ficar a cor dourada do iodo. Já se passaram 45 minutos da abraçagem, a temperatura continua estável em 66 graus Celsius. Vamos fazer mais um teste do iodo para ver como vai a conversão do açúcar. Já está um pouco mais claro, mas ainda não houve a total conversão. Tem que ficar um amarelo bem dourado. Como tradição, durante a abraçagem, se não for a sua primeira abraçagem, é claro, nós costumamos tomar uma cerveja da leva da abraçagem anterior. Essa foi uma que nós fizemos, a cerveja estilo English Porter. É uma Monkey Brown Porter, ficou muito deliciosa. Saúde! Após 60 minutos de abraçagem, vamos fazer novamente o teste do iodo. Já ficou mais dourado, mas podemos deixar um pouquinho mais. Após 80 minutos de abraçagem, vamos fazer o teste do iodo para ver se houve a total conversão do amido em açúcar. Aí ficou bem dourado, sinal de que todo o amido foi convertido em açúcar. Final da abraçagem.
Terminado o processo de conversão do amido em açúcar, nós vamos fazer agora a filtragem, que é para clarificar o moço, deixar ele mais translúcido, mais transparente, mais bonito, né? Inicialmente eu vou tirar um pouco, porque pode ter algum resíduo que ficou na parte inferior da panela de braçagem. Vamos retornar delicadamente para a panela. E vamos começar o processo de filtração. Vamos instalar a nossa bombinha. E vamos iniciar o processo de filtração com a bomba. Aqui o mosto vai sair da torneira da panela de braçagem, entrar na bombinha de recirculação, ir até o nosso chuveirinho, né? E esse processo, o próprio mosto, o próprio bagaço do malte, né, moído, vai servir como filtro para ir clarificando a cerveja. Aqui nós vamos deixar aproximadamente uns 10 a 15 minutos nessa recirculação, até que fique bem transparente. Você pode notar que ainda está opaco, o mosto está opaco. A hora que ele ficar bem clarinho e transparente, é o final do processo de filtragem. Após 10 minutos, continua ainda o processo de filtração. Após 20 minutos de filtragem, dá para perceber nitidamente a diferença entre o mosto antes de filtrar e ele após a filtração. É bem mais translúcido, bem mais clarinho, é bem mais bonito. Aproveite esse momento e vá apurando o seu paladar em relação à cerveja. Prove um pouco do mosto, sinta a doçura da conversão do amido em açúcar do malte. É muito bom. Terminamos o processo de filtração. A nossa panela da água a 72, 73 graus mais ou menos para fazer o esparge, ou seja, a lavagem do bagaço para retirar todo o açúcar residual que ficou. O ideal seria que tivéssemos 3 panelas, uma para a braçagem, uma para a água aquecida para fazer o esparge e outra panela que seria para a fervura. Mas como eu só tenho 2 panelas, vou ter que fazer uma adaptação. Vou passar essa água do esparge para um balde e vou conectar a panela de braçagem nesse balde para que ele seja o balde de fervura.